Pronto. Então, eu só repaginando aqui o que eu havia dito anteriormente, rapidamente, nós vamos dar uma analisada aqui em algumas facetas da revelação de Deus. Nós vamos focar em especial no Deus que se revela a Abraão nessa aula. E na próxima aula, eu acho que dá para fazer em uma aula ou duas, em Abraão, em relacionamento com esse Deus que se revelou a ele. Mas é importante que a gente foque primeiro, então, em Abraão, né? Aqui no tempo de Abraão, que a gente vai perceber é Deus se revelando como soberano, né? O relato bíblico de Abraão, ou de Abrão, né, no começo, começa com as palavras, e disse Deus a Abrão, Gênesis 12:1. Como essa citação indica, todo o relato descreve como o Deus, o Senhor soberano, entrou em relação de aliança com Abraão. O nome Elohim, que é utilizado aqui para Deus, nesse verso 1, ocorre aproximadamente aí umas 35 vezes em Gênesis 12 até Gênesis 26, que é o período patriarcal de Abraão, período revelacional aí de Deus com Abraão. A palavra tem uma fonte etimológica que fala de forte, de principal, ou seja, isso tem implicações muito profundas na compreensão do nosso texto e da revelação divina para Abraão. Essa deidade forte e principal também se refere a si mesmo como El Shaddai. Eu não sei se eu escrevi errado aqui, mas eu não sei se vocês lembram, lá no texto de Gênesis 17, que Deus se revela a Abraão e ele diz assim, eu sou o Todo-Poderoso. É de lá que a gente tira o nosso El Shaddai, porque o termo hebraico ali para Todo-Poderoso é literalmente esse, El Shaddai, né? Então ele se refere a si mesmo para Abraão também como El Shaddai. A conotação geralmente aceita de Shaddai, né, é a de uma combinação de conceitos, ou seja, todo-poderoso, elevado ou exaltado e majestoso, alguma coisa nesse sentido. Esses conceitos, forte, poderoso, principal, exaltado, majestoso, todos eles podem ser expressos em combinação pelo termo soberano. Quando a gente fala que Deus é soberano, a gente está reivindicando essas características divinas. A ideia de que Deus ele tem todo o poder, de que ele é o ser principal em toda a existência, de que ele é exaltado, que ele é majestoso e assim por diante. Então, em Gênesis 12:1, o nome, a designação, não aparece diretamente. No entanto, a soberania é expressa pelo fato de Deus ter tomado a iniciativa e ter dado um comando e diretrizes a Abraão. Quando Deus se movimenta, em primeiro lugar, para entrar em relação de aliança com Abraão, ele se demonstra como esse Deus que pode exigir coisas e pode redimir pessoas, né? A soberania de Deus, então, foi expressa clara e definitivamente quando ele escolheu e chamou Abrão. Não existe uma razão pela qual Deus elegeu e chamou Abrão. Não tinha nada incrível, nada impressionante. Assim como nós também não tínhamos nada incrível na nossa vida, nada impressionante. Muito pelo contrário, toda a nossa impressão causada a Deus nos fazia merecedores do inferno. Mas Deus veio pactuar conosco na pessoa de Cristo e aplicou a salvação ao nosso coração por meio da regeneração, ou chamado que o Espírito Santo fez por meio da pregação do Evangelho. Então, não tinha nada de importante em Abrão, e o que a gente pode perceber é que ele vivia entre os adoradores de outros deuses. Ele se juntava a eles nisso, é isso que a gente vê quando Josué está lá no fim do seu livro. Ele está dando as últimas palavras lá ao povo de Israel. Ele fala, olha, ele vai comentar exatamente isso, que Abraão era idólatra, ele foi retirado do meio dos idólatras, né? Deus, todavia, tomou Abraão
e prestou um juramento de fidelidade a ele. O chamado de Abrão só pode ser entendido à luz da própria bondade e amor de Deus e não por qualquer mérito por parte de Abrão. Não tinha... Abraão era incrível. Abraão era um super-homem de Deus. Não. Deus agiu com bondade e amor em sua soberania e chamou Abraão para um relacionamento com ele. Foi assim conosco também, meus irmãos. Essa é a grande chamada do Evangelho, essa é a grande realidade. Foi isso que Deus fez. Não temos mérito nem parte alguma na nossa salvação, assim como Abraão não teve parte alguma nesse chamado de Deus, de pactuar com ele. O chamado de Abraão, então, deve ser visto como mais do que uma mera diretriz para se mover para um outro lugar. Deus não estava só chamando Abraão para se tornar um peregrino. Deus chamou Abrão porque o havia escolhido para um serviço específico pactual. Enquanto que o tratamento anterior de Deus com Noé tinha sido com toda a raça humana, agora um único homem, Abrão, e sua esposa, foram escolhidos para servirem em um propósito universal. Se a gente vai ver lá, o texto de Gênesis 12, que Deus diz que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de ti farei bem-aventuradas todas as nações. Né? Ou seja, Deus decidiu abençoar todas as nações por meio do pacto que ele estava firmando com um homem, com Abraão. Abraão devia se separar de sua família, clã, tribo, pátria, tinha que deixar os seus parentes, sair do meio daquele povo, e ele e sua esposa devem ir, então, sozinhos, e por meio deles, todas as pessoas da terra seriam servidas. Deus decide, então, usar Abraão como esse meio, né, de servir as pessoas do seu pacto. A soberania de Deus é revelada em seu reinado e controle sobre a terra, as nações, as possessões, as riquezas. A gente pode perceber que Deus vai movendo todas as coisas e abençoando. Abrão é extremamente próspero nesse processo migratório dele, né? Abrão é assegurado de que será guiado à terra, que lhe será mostrado, em Gênesis 12:1, 15:7, e que será dada a ele a sua semente. Embora essa terra estivesse sendo habitada por várias nações, elas seriam desapossadas para que Abraão, então, pudesse ser o possuidor. Deus iria expulsá-las de lá. Essa é a realidade. Essa promessa pode ser feita porque Deus reina sobre todas as nações. Ou seja, a gente está percebendo e tratando aqui de Deus se revelando como soberano sobre toda a existência, sobre toda a terra, sobre todos os aspectos criados e sobre todo o cosmos, né? Sobre todas as nações. Deus reina sobre todas elas. Todas as nações eram suas e ele fez com que as suas bênçãos lhes fossem disponíveis por meio de Abraão. Ou seja, não haveria bênção para essas nações à parte de Abraão. Ou, melhorando até, a parte do pacto que Deus havia estabelecido com Abraão. Por meio do relacionamento deles com Abraão, eles se uniriam a ele no que Deus fornecesse. Esta bênção se referia aos aspectos espirituais e cósmicos da vida. Não era só uma questão de vida em relacionamento espiritual com Deus, mas de uma vida e todos os seus aspectos comuns, né? Neste mundo de estar sendo envoltos pelo cuidado e pela bênção divina. Abrão, obediente ao chamado de Deus, então tornou-se um homem de fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, o que nós vemos. Deixou seu lar, recebeu uma terra, deixou a riqueza de Ur dos Caldeus e recebeu muito mais riqueza e rebanhos, manadas, prata, ouro, é isso que a gente vê lá em Gênesis 13. E estas realidades, como mencionadas acima, abreviadamente são evidências certas do reinado universal e soberano de Deus.
Deus está agindo na história, no progresso da sua revelação, caminhando nos caminhos da redenção do seu povo, e ele age como lhe apraz, né? Salmo 115:3. Nosso Deus está nos céus, e ele faz tudo de acordo com o que lhe apraz, né? Ele faz aquilo que lhe é aprazível, e a gente pode ver claramente isso na vida do nosso profeta aqui, nosso patriarca, né? Que não deixa de ser um profeta em alguns pontos da sua vida, mas não é essa a função de Abraão no texto bíblico. Alguns outros aspectos da vida também estavam sob o controle soberano de Deus. Ele fechou o ventre de Sarai, é isso que a gente vê no texto, né? Ela disse, no caso, né? Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Essa é a compreensão. Gente, isso é tão precioso, não que Deus esteja impedindo Sarai de dar à luz filhos, mas essa mentalidade que nós encontramos no Antigo Testamento, e também no Novo, mas com bastante força no Antigo Testamento, de que Deus está por trás de tudo. Não existe faceta da nossa vida que Deus não seja agente, né? Ela não tinha filhos, ela não pensou, é porque eu tenho algum problema de saúde, é porque tais fatores da minha vida colaboraram para isso. Não, ela pensa, o Senhor tem me impedido de dar luz a filhos, né? É Deus que está agindo. Ela olha para o mundo e a sua lente a faz enxergar Deus como a causa principal e última de todas as coisas. Como a gente precisava ter essa ótica, né? Como nós precisávamos disso. Contudo, passada a idade normal de gerar filhos, Abraão foi assegurado de que Sarai iria gerar um filho. Deus vai lá e se revela a Abraão. Capítulo 18, eles estão... logo no versículo 1, nós vamos ver que 3 homens foram até Abraão. Abraão estava sentado na frente da tenda, fora da tenda, na hora mais quente do dia, perto dos carvalhos de Manré. E esses homens, então, chegam e Abraão se prostra diante deles. Ali nós sabemos que é uma teofania, né? É uma aparição de Cristo lá. E os 2 anjos depois seguem adiante seu caminho a Sodoma e Gomorra, e Cristo fica ali com Abraão, né? Isso é extremamente interessante. E Deus, então, sendo gracioso com Sarai, capacitou a dar à luz. Então ela vai dar à luz lá com idade avançada, como nós sabemos muito bem. Deus também fechou e abriu os ventres da esposa de Abimeleque e de suas servas depois de tê-los fechado porque o rei havia levado Sara para o seu harém. Você lembra dessa passagem lá? Abraão mentiu. Não foi uma grande mentira, foi uma certa omissão. Ele disse que Sara era irmã, e Sara era meio irmã dele, mas não era bem irmã. Então tem todo um esquema aí. Abraão foi liso nessa história aí, e Deus fechou o ventre da esposa de Abimeleque. No caso em que ele fugiu... Só um minuto, só deixa eu liberar a entrada de um irmão aqui e a gente continua. Bora lá. Então, no caso também que fugiu de Sara, Agar com seu filho Ismael, encarando a morte no deserto, foi-lhes providenciada uma fonte de água, em um contexto no qual Ismael também pudesse crescer até a idade madura. Ou seja, o que a gente percebe é Deus controlando todos os desdobramentos da história de acordo com aquilo que ele quer. Ele é o soberano de toda a criação. Mas uma demonstração do governo e controle soberano de Deus pode ser incluída por nós nesse ponto, né? O caráter justo de Deus e sua execução da justiça são demonstradas em 2 instâncias registradas. Não sei se vocês lembram, mas depois que Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram 5 reis da região leste da Terra Prometida lá, Abraão, eles levaram o saque e cativos das cidades derrotadas, né? Levaram alguns cativos, né? Entre eles, nós sabemos muito bem, o sobrinho de Abraão, Ló, né?
Ló foi levado como cativo nessa batalha, né? Abraão, com um grupo de servos treinados na sua própria casa, seguiu os vencedores, derrotou eles, perseguindo-os até a área nordeste de sua pátria. No seu retorno, Melquisedeque, um adorador, servo e sacerdote do Deus Altíssimo, como diz o texto, o encontrou e abençoou no nome do possuidor dos céus e da terra. Melquisedeque conhecia, servia e falava em nome de Deus, que é o Criador e possuidor do céu e da terra. Aqui a gente poderia aí entrar em algum tipo de discussão. Quem é Melquisedeque? Quem foi esse cara? O que a gente pode afirmar categoricamente é que Melquisedeque é um tipo de Cristo, né? O autor de Hebreus vai dizer isso, né? Mas que quando ele vai dizer que o tipo de sacerdócio que Cristo exerce como nosso sacerdote, nós devemos lembrar, aqui um parênteses, né, que Cristo ele exerce 3 sacerdotes, né? Ele é o 3 sacerdotes, perdão, 3 ofícios, né? Ele tem o tríplice ofício, ele é o profeta, o sacerdote e o rei. Ele é o profeta por excelência, porque ele fala a própria palavra de Deus como Deus, né? Ele é o sacerdote por excelência, porque ele faz mediação no seu próprio corpo, ele é o perfeito mediador, o sacrifício perfeito, e ele continua intercedendo diante de Deus a nosso favor, né? E ele também é o rei perfeito, né? Ele não é mais como os reis que Israel teve, agora ele é o rei que reina absoluto no trono de Davi, sobre Judá, como havia sido prometido para Davi. Então, Melquisedeque é essa figura de Cristo, né? Melquisedeque se juntou, então, ou melhor, ele juntou aquilo que ele tinha, ele entregou, né, seus inimigos, os inimigos de Abraão, nas mãos dele. Melquisedeque reconhece o envolvimento de Deus na batalha e vitória de Abraão, pois Deus trouxe o julgamento sobre o invasor, destruidor e saqueador quando deu a vitória a Abraão. Uma evidência mais impressionante do caráter justo e reto de Deus é o julgamento que ele executou contra Sodoma e Gomorra. Essa parte é bem impressionante mesmo, né? Deus destrói completamente essas cidades e as suas circunvizinhanças. O que nós podemos notar é uma referência que é feita a Abraão ser informado do que iria acontecer para que ele, seus filhos e sua casa também praticassem o que é certo e justo. Deus demonstra sua retidão e justiça a Abraão e seus filhos, futuramente, né? Demonstrando a Abraão, naturalmente ele demonstraria a todos os que estão na sua casa. Tem que pensar que o contexto bíblico é o contexto onde o cabeça do lar sempre transmite para aqueles que estão debaixo do seu cuidado as palavras de Deus, e não seria diferente com Abraão, né? Inclusive a questão da marca do pacto foi ministrada aos da casa de Abraão, sendo que Abraão foi quem creu, né? Isso era muito comum ali. E foi assim também com a destruição de Sodoma e Gomorra, né? A questão ali é que Abraão e o seu povo deveriam observar e aprender pelas maneiras justas e retas de Deus tratar com as cidades más. Uma delas havendo se tornado o lar de Ló, sobrinho de Abrão. A gente sabe a desgraça que isso acontece, né? Que isso gera ali mais para frente. Ló tinha ido para Sodoma, uma cidade de maldade, grande pecado contra Deus. Mas quando ele se mudou para lá, ele não se mudou pensando, vou lá porque é uma cidade de pecado. Ló muda para Sodoma porque ele vê os campos, ele vê campos verdes, ele fala, aqui eu vou me dar bem, né? Já não cabemos eu e meu tio aqui nessa terra, eu vou para lá que tem mais comida e Abrão que se vire. E no final Ló se dá mal, né? O pecado de Sodoma e Gomorra foi tão repugnante que Deus iria destruí-las. Não é dito quais pecados específicos estavam sendo cometidos. Não vai ver, não, eles faziam isso, literalmente, né? Mas o relato vai se referir à inhospitalidade e à imoralidade sexual. Né? São duas coisas que são julgadas ali
e ficam explícitas no texto. O texto declara o fato do julgamento divino de forma concisa. Fez o Senhor chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. As cidades e toda a planície, com todos os habitantes e vegetação, foram destruídos, completamente destruídos. Assim como Deus trazia bênçãos, ele também executou a maldição, causando destruição total. Desse modo, ele também se revelou como um Senhor soberano. Deus está agindo na história, e ele se revela como um Senhor soberano, né? O que a gente pode perceber também na revelação de Deus e seus atos é a presença e a providência mantenedora de Deus com Abraão. Esse Deus de Abraão, de fato, é um Deus fenomenal. Quando Abraão foi escolhido e chamado para deixar todos os seus parentes e a sua pátria, Deus lhe deu certezas confortadoras. Abraão não foi assim tão de olhos fechados quanto a gente imagina. É claro, ele foi um homem de muita fé nas promessas de Deus, mas haviam promessas de Deus. Abraão não foi a troco de nada. Não, uma voz falou comigo aqui, agora eu vou fazer o que essa voz está falando. Não, existiam promessas, né? E essas promessas eram o que pavimentavam a fé de Abraão. Da mesma maneira, nós, meus irmãos, nós cremos por causa daquilo que nos foi anunciado. Existem promessas contidas no Evangelho, promessas de que Deus perdoou o nosso pecado, promessas de que agora Ele nos redimiu, de que Ele nos ajuntou como seu povo, de que Ele nos adotou como seus filhos, promessas de que Cristo, nosso supremo sacerdote, foi nos preparar lugar, de que o nosso lugar está garantido na eternidade. É por isso, por causa de um vislumbre das promessas de Deus para a nossa vida eterna, que nós passamos por todos os tipos de privação por causa do Evangelho, e mesmo que estejamos a se desgastar, nas palavras do apóstolo Paulo, nesse mundo, nós visamos uma coroa que não desvanece, né? Por mais que as pressões da vida, por mais que a gente procure maneiras de servir o Evangelho que nos façam sofrer pela causa de Cristo, as promessas que nos aguardam são que pavimentam o nosso caminho de sofrimento nesse mundo pela causa do Evangelho, né? Ou seja, tudo que nós fazemos por fé. E é interessante, só abrindo parênteses, o texto de Hebreus 11 vai dizer que o justo vive pela fé que sem fé é impossível agradar a Deus e que aqueles que se aproximam de Deus precisam de duas coisas. O texto vai dizer, é necessário que creiam que Deus existe, que Deus é real, em primeiro lugar, e segundo, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, nós confiamos em Deus por causa das suas promessas. Confiamos em Deus e nas suas promessas. Nós não estamos andando às cegas, assim como Abraão também não estava. Abraão, não sabendo para onde estava indo, foi assegurado de que Deus estaria com ele. Esse é o ponto. Que o guiaria e levaria à sua nova pátria. Ele não estava andando sozinho, ele não estava andando no escuro. Na comunhão com Deus, ele seria abençoado. Abraão receberia apoio espiritual, moral, social e material, e dessa forma ele estaria certo do bem-estar em todas as dimensões da vida. Deus estaria cuidando de Abraão. Deus continuou a estar com Abraão, em comunhão com ele, dando-lhe bênçãos que garantiam uma boa-vinda e suprindo com os meios necessários para o serviço. Depois da partida de Ló, Deus falou a Abraão e lhe deu garantias a respeito de um lugar de habitação para ele e sua descendência. Né? Quando Abraão está lá em Canaã, Deus garante a Abraão que aquele lugar seria o lugar da habitação dos seus descendentes. Né? Isso é maravilhoso. Quando Ló foi levado cativo e Abraão resgatou, foi assegurado de que o Altíssimo lhe havia dado a vitória. Ele vai lá e ele sabe que é Deus quem está dando a vitória. Quando Abraão estava preocupado pelo fato de não ter um filho, Deus, em uma visão, lhe assegurou a proteção divina. Ele diz a Abraão, né, eu sou o escudo. Abraão, eu sou o seu escudo. E ele dá também a certeza de um futuro certo. Grande recompensa Deus daria a Abraão, é isso que a gente vê no texto de Gênesis 15. A velhice de Abraão
ele foi novamente assegurado da presença de Deus por meio das palavras: eu serei um Deus para você e para os seus descendentes. Gênesis 17:7. Deus apareceu novamente a Abraão e outra vez lhe garantiu um filho. Gênesis 18, lá, como eu disse, na entrada da tenda, na hora mais quente do dia, perto dos carvalhos de Manré. Deus mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de multidões, né? O pai de muitos. Uma promessa em que ele podia confiar totalmente, que falava da presença e atividade de Deus em sua vida. Gente, Deus nunca nos chama sem garantir a nós aquilo que ele promete. Todas as promessas de Deus estão garantidas a nós. Isso é mais do que um firme fundamento para a nossa expectativa e a nossa esperança no Senhor. Não existe nada nesse mundo que nos dê garantias duradouras, eternas, como o próprio Deus, como as próprias promessas de Deus, como a aliança de Deus firmada conosco, né? Às vezes nós nos fiamos, né, em coisas tão passageiras, em coisas que não podem nos garantir o que prometem. Que Deus nos dê graça e misericórdia para que a gente pare de ser iludido por esse mundo e pelas coisas que prometem tanto, mas nunca podem cumprir. Que a gente possa confiar nas promessas do nosso Senhor. Então Deus apareceu novamente a Abraão no contexto da sua interação com Abimeleque. Deus falou por meio de um sonho e mais tarde, quando Abraão orou por Abimeleque, Deus ouviu a oração e respondeu conforme havia orado. Então, Deus está mantendo e preservando a vida de Abraão. Ele disse, fez promessas e ele age na história sustentando as suas promessas. O que pode ser considerado a experiência culminante que Abraão teve da presença de Deus aconteceu lá em Moriá, Monte Moriá, quando em obediência ao comando de Deus ele havia colocado seu filho Isaque sobre o altar e pego a mão na faca. Gente, essa cena é dramática demais. Não sei como é que vocês vão para o texto, né? Mas eu tento entrar na história. Aquilo é dramático, é extremamente dramático. Ele foi interrompido pela voz do anjo de Deus, no último instante, né? Ele estava com o cutelo erguido. O próprio Deus se dirigiu pessoalmente a Abraão e providenciou o substituto, um carneiro oferecido como oferta queimada. Essa passagem é especialmente importante e interessante porque é uma figura daquilo que Cristo serviria para nós. Deus está anunciando a forma como ele salvaria o seu povo, o povo do pacto. Deus proveria o carneiro. Deus proveria aquele que tiraria o pecado. Deus proveria, por meio do seu unigênito, a remissão do pecado do povo da aliança. Isso é maravilhoso, gente. Isso é muito maravilhoso, é belo demais. Esse texto é lindo. E aqui a gente vê aqui mais um pouco a respeito das virtudes reveladas de Deus nesse trecho das Sagradas Escrituras, nessa ação com Abraão. Nós gastamos aí certo tempo notando a soberania de Deus, a sua presença contínua, a sua bondade como evidenciada na sua provisão para Abraão e sua família. Discutimos em algumas aulas passadas também a sua justiça e retidão, não sei se vocês lembram. Virtudes essas que foram reveladas e demonstradas também a Abraão. E nesse momento, porém, a nossa atenção deve ser dirigida aí à fidelidade, compaixão e à santidade de Deus. Ainda que esses termos não sejam explicitamente mencionados ali, os conceitos estão presentes de maneira bem real, né? Deus, então, chamou Abraão e ordenou que fosse para um lugar desconhecido, mas foi assegurado que esse lugar seria mostrado a ele. E Deus cumpriu a sua promessa. A gente vê isso no texto bíblico. Quando um filho foi prometido a Abrão e Sarai, Deus demonstrou sua fidelidade. Na velhice, eles receberam um filho. A gente pode notar que o texto diz que a Abraão, em sua velhice, no tempo em que Deus lhe havia prometido. Gente,
Não sei se vocês têm noção disso, mas da promessa ao cumprimento, né, da promessa de Deus a Abraão, de que ele teria um filho, que seria pai de multidões, né, de que ele teria muitos descendentes, de ti eu farei uma grande nação. Dessa promessa ao nascimento de Isaac, 25 anos, né? Mas Deus cumpriu. Esse é o ponto. Deus revelou que era compassivo. Ele entendeu a dor de seus portadores de imagem. Quando Abraão estava profundamente preocupado sobre o fato de não ter um filho, né, Gênesis 15, 2, né? Deus lidou com essa dor prometendo um filho a Abraão. Deus não deixa passar abatido as dores dos seus filhos. Ele não deixa passar batida a minha e a sua dor, meu irmão. E foi assim também com Abraão e com Sarai. Quando Sarai estava angustiada porque era estéril, e mesmo depois da tentativa de usar uma mãe substituta, Agar, e acabar sofrendo ridicularização por isso, Deus compassivamente assegurou a Abraão e Sara que dentro de um ano eles teriam um filho. Aí é nessa cena que Sara ri, né? Por isso que o nome de Isaac, por isso que o nome do filho de Abraão vai ser Isaac, porque Sara riu. Deus demonstrou essa mesma compaixão a Agar quando ela estava fugindo de Sarai. Ela foi ordenada a voltar, mas recebeu a garantia de que seu filho seria ancestral de um povo muito numeroso para se contar. Deus é um Deus compassivo, ele tem compaixão. A compaixão de Deus... Opa, blasfêmia aqui, gente. Ouvido a blasfêmia. A compaixão de Deus foi novamente demonstrada a Agar quando ela fugiu com seu filho para o deserto. Eles foram supridos com água e receberam um lar no deserto de Parã. É isso que a gente vê no texto lá. O texto é bem interessante, né? Ela vai falar que Deus é o Deus que me vê. Só fazendo um comentário adicional, esse fato, né? Quando Agar tem essa revelação divina, ela diz que Deus é o Deus que me vê. A gente pode aplicar isso de uma maneira tão poderosa para a nossa existência, meus irmãos. Deus é o Deus que nos vê. Ele é o Deus que se importa com aquilo que está acontecendo no nosso interior, na nossa vida, na nossa família, as dores que nós passamos. Deus é o Deus que nos vê. Assim como ele viu Agar, ele olha para nós compassivamente. A compaixão de Deus foi demonstrada claramente quando, em sua retidão e justiça, ele determinou trazer julgamento sobre Sodoma e Gomorra e suas cidades irmãs. Ele escutou a intercessão de Abraão a favor da cidade. Ele não precisava ter ouvido Abraão. Mas mesmo assim ele agiu com compaixão. Abraão recebeu a garantia de Deus, de que Deus, enquanto motivado por sua justiça e retidão, mostraria compaixão pela cidade se somente 10 pessoas justas vivessem lá. Deus garantiu, não, se 10 pessoas, eu vou poupá-los. O problema é que não tinha 10, né? Não havia 10. Ló, sua esposa e 2 filhas foram advertidos a fugir e 3 deles foram poupados. A gente pode perceber aí que a mulher de Ló olhou para trás, virou a estátua de sal. Tem uma região ali de Israel, uma região do Mar Morto, tem um tótem de sal, né? Não tem uma imagem específica, mas alguns arqueólogos, estudiosos, acreditam que aquele ponto ali pode ser a mulher de Ló, né? Que virou a estátua de sal. Tem uma certa elevação vertical ali. Mas não tem como ter certeza, né? Então, retidão, justiça e compaixão não cancelam e não cancelaram uma a outra. Deus as exerceu no contexto da pecaminosidade humana. O termo santo também não vai aparecer aí em Gênesis, né? Literalmente, né? Kadosh, né? Que é a palavra santo em hebraico, não vai aparecer literalmente aí, mas o conceito está presente como pode ser discernido em várias passagens. Primeiro,
Santidade, como uma virtude divina, não deve ser coordenada com outros atributos discerníveis na natureza divina. Eu estou me utilizando aqui das palavras do pai da teologia bíblica, o Gerhardus Voss, e ele diz assim: a santidade é aplicável e coextensiva com tudo que seja atributo de Deus. Em outras palavras, o que Voss está falando é que Deus é santo em tudo que caracteriza e revela, em sua bondade e graça, justiça e ira. Ou seja, santo é o que Deus é, e todos os atributos de Deus revelam a sua santidade. Não, falar da santidade de Deus envolve, está envolvido em tudo que Deus é, né? Deus é este ser santo. Santo, santidade, então, transmitem basicamente o conceito de afastamento, né? Separação ou majestade. Relacionados a isto e correlacionados estão os conceitos de separação e pureza. Portanto, no contexto da revelação de Deus, da sua bondade, amor, graça e compaixão a Abraão, dizer que Deus revelou a sua santidade é indicar certamente que Abraão experimentou as virtudes como nenhum outro ser humano ou anjo poderia lhe dar a conhecer. Nenhum ser humano poderia dar a conhecer a santidade de Deus, ou as características de Deus tão específicas, como o próprio Deus revelando-se a Abraão. Né? Abraão conheceu Deus como verdadeiramente o Deus soberano, incomparável e majestoso em cada modo como se revelou a Abraão e em cada procedimento que teve com ele. Abraão, por esse motivo, tinha todas as razões para ter confiança total em Deus e estar completamente seguro de que tudo quanto lhe fosse dito ou que fosse levado a fazer seria realizado de maneira completa. Em outras palavras, meus irmãos, Abraão tinha uma base sólida para a fé em Deus. Como eu disse, ele não andou às cegas. E da mesma maneira, meus irmãos, nós não andamos às cegas. Nós temos bases sólidas para crer em nosso Deus. Ele promete e ele cumpre. A gente pode ver também Deus e o seu reino aqui como um ponto importante da manifestação divina nesse relato com Abraão. A realeza de Deus é mostrada, exercida e revelada no relato bíblico do seu relacionamento e envolvimento com Abraão. Deus é o rei. Ele governa sobre as forças e aspectos do cosmos. De fato, ele administra o cosmos de acordo com o pacto da criação. Lembra? Está tudo muito intimamente ligado, meus irmãos. Ele é o grande suzerano. Ele cumpre a sua vontade. Ele capacita Abraão a cumprir seus mandatos social, cultural e de comunhão. Abraão só pôde ter filhos porque Deus permitiu. Ele é o Senhor das nações e elas servem os seus propósitos. Ele é o dono imperial da terra e, como tal, promete a terra a Abraão e a sua semente. E, vez após vez, Deus age dessas maneiras. Você pode ver Isaac é enriquecido por um rei, né? Por Abimeleque, inclusive. Jacó é enriquecido, né? Trabalhando, mesmo que trabalhando por 14 anos, ele sai rico, mesmo com seu sogro Labão injusto, tratando ele como um lixo, ele sai rico porque Deus age para que todas as coisas aconteçam. Não pense você que foi por causa do galho de sopo lá, que os cordeiros que Jacó cuidava de Labão começaram a vir salpicados. Não tem nada a ver com isso, não. Foi um fato, sim, aconteceu. Jó pegou lá o galho, deixava lá enquanto havia a cruza dos animais, mas quem fez com que ele prosperasse foi Deus, gente. Foi Deus, não foi o galho de sopo, não. Não foi de jeito maneira. Os estudiosos não têm estado muito dispostos a falar do reino de Deus como palco para o chamado do envio e orientação de Deus a Abraão. Mas isso não nos importa muito, não, porque é o que dá para perceber no texto e estudiosos mais recentes têm dado uma devida atenção a esse ponto.
Nem mencionado de pronto que, ao fazer grandes promessas a Abraão e Sara, ele assim fez como rei do cosmos, ou no contexto de Deus reinando efetivamente sobre o cosmos, exercendo sua autoridade e poder reais sobre todas as nações, tribos, clãs e famílias existentes dentro do seu reino cósmico. No entanto, nós devemos concluir que, embora a frase reino de Deus não seja encontrada em Gênesis 12 a 26, as realidades constituintes do reino são muito dominantes. Em primeiro lugar, a realeza de Deus, Deus governando, né? Isso está ali na nossa cara. Em segundo lugar, seu reinado, governo e controle. Em terceiro lugar, o seu domínio cósmico com todos os seus aspectos, incluindo particularmente as nações presentes naquele tempo e especialmente Abraão, como uma figura central dentro daquele reino. Deus vai governando todas as coisas de maneira que fica muito difícil negar que Deus esteja agindo como o rei soberano do cosmos ali, na narrativa de Gênesis e de Abraão. Opa, vamos salvar aqui. Então, meus irmãos, é basicamente isso. Semana que vem a gente já entra no pacto, em Deus pactuando com Abraão, e daí a coisa fica maravilhosa. Eu sempre falo isso, né? Mas é que para mim tudo é maravilhoso no texto bíblico, então vocês vão ter que me aturar falando toda semana que na outra semana a coisa fica maravilhosa, porque a gente está falando da Bíblia e a Bíblia é maravilhosa, né? Meus irmãos, que Deus abençoe e os guarde, que Cristo resplandeça o rosto sobre vocês, que Ele guarde todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, meus irmãos.